atuante em municípios da região central do estado gaúcho, e a gente destaca agora os municípios de Teutônia e Westfália, que têm base econômica na agropecuária, produções de leite, de aves, suínos e grãos estão entre as mais prejudicadas. Vamos conversar então com a Liane Brackmann, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália. Liane, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Sabemos que o momento é bastante difícil. Nos situe, como é que está a situação agora aí em Teutônia e na região dos produtores rurais? Bem, nós vivemos assim um cenário nunca visto, né, nos últimos dias. Hoje, claro, desde ontem temos dias ensolarados, mas os reflexos, os impactos estão aí, né? Então, o nosso município de Teutônia, que não faz divisa com o rio Taquari, ou seja, a bacia Taquari-Antas, ela desemboca toda ela no rio Taquari, mas nós temos um afluente do rio Taquari que inundou boa área de Teutônia, né? E também, claro, nós temos muita chuva, nós tivemos das cabeceiras, né, que vem do município de Poço das Antas, que também é a nossa área de abrangência. E nós, assim, vivemos um cenário, uma realidade nunca vista, né, dentro da história de Teutônia, dentro da história do Vale Taquari, e fomos atingidos, né, com inundações. Eu falo mais porque a gente também saiu de uma reunião agora, e a Federação, FETAG, que está envolvendo e fazendo uma tarefa, assim, né, onde uma regional vai ajudar a outra, né, uma força-tarefa para que nós possamos entregar o leite, comercializar o leite, trazer os insumos, ou seja, principalmente a alimentação, as rações. Nós aqui temos a integração de aves e suínos muito forte, e que via essa força-tarefa, que abrange hoje FETAG, né, o Sindilate, o Conceleite, nós tenhamos essa possibilidade, além de, claro, junto com os municípios, abrir acessos, né, e improvisar, enfim, passagens paralelas, porque nós temos hoje muitas comunidades isoladas dentro do Vale Taquari ainda, né? Nós temos a maior ponte que interliga aqui a nossa região, Vale Taquari, com o noroeste do estado, com a região Porto Alegre, interrompida, que é a ponte da BR-386, né, que nunca na história a água passou por essa ponte, e ela ficou danificada em alguns pontos. E vivemos dentro da realidade Teutônia, Westfália e Poço das Antas, como regional, sindical, Vale Taquari, que abrange 18 sindicatos e quase 30 municípios, vivendo essa dura realidade. Mas temos municípios que, inclusive, têm milhares de pessoas desabrigadas. Nós temos, inclusive, equipes, né, de fora do estado, buscando aqui, não falo especificamente de Teutônia, falo da região do Vale Taquari, que estão procurando pessoas desaparecidas, fazendo resgate e vivendo com toda essa situação. Liane, a Teutônia e Westfália ficam na encosta da serra, não é? É uma região muito acidentada. Houve muito desmoronamento também, para além da enchente, mas eu digo, a principal preocupação agora é com os acessos, é a estrutura de estradas. Os produtores, eles estão nas suas casas, também foram retirados. Como é que está essa situação? Sim, alguns foram retirados, mas já estão voltando, porque, como eu dizia, ontem o dia colaborou e hoje também, e alguns já conseguem voltar. Mas nós temos regiões do Vale Taquari, da região alta, como Mussum, Encantado, Roca Salles, inclusive o município de Lajeado, Bom Retiro, que estão ainda alagados e que têm grandes problemas de falta de energia, falta de água potável, né? Enfim, além dos abrigos, do abastecimento para as nossas famílias desabrigadas. Teutônia, no momento, em Westfália, as famílias conseguiram voltar, e tem alguns ainda em um abrigo, mas assim já está controlado, ou seja, o município está dando conta dessas famílias. Mas nós sabemos que outros municípios precisam de uma corrente forte, né, uma força-tarefa para
para voltar às suas casas. No momento, como o senhor falava, nos preocupa a obstrução de estradas, de acessos para os nossos produtores, escoar a produção, entrar os insumos e também o não desabastecimento. A principal produção... Eliane, segue, por favor. Sim, desculpa. Inclusive, nós temos, como eu dizia, a ponte que nos liga dentro da região, dentro da BR-386, os municípios da região alta com os da região baixa. Nós temos hospitais polos, onde pessoas necessitam ir fazer tratamentos de saúde, a quimioterapia, a hemodiálise, isso tudo nos preocupa muito, nos angustia. Então, no momento, a prioridade é obstruir estradas, ver as alternativas que tem, porque nós temos pontes totalmente destruídas e outras e com precárias condições, né? Procurar caminhos para a gente se locomover, né? De trafegabilidade, esperar as águas baixarem para fazer o levantamento das perdas. Então, muitos agricultores nos procuram, nos ligam, pedindo qual é a pauta que nós criaremos para os governos em relação às perdas da agricultura. Então, a gente está dizendo que, em primeiro lugar, agora, nesse momento, é salvar vidas, é procurar as que estão ainda desaparecidas, vivas ou mortas, é buscar alternativas para não desabastecer a nossa região, tentar ajudar um ao outro via correntes de força, que inclusive o movimento sindical provocou hoje. Tem regiões da região da fronteira ou de outras regiões, Santa Rosa e Juí, que de repente não pegaram tanto, que estão querendo vir ajudar. E a pauta da construção para ver a perda dentro do setor agricultura e pecuária, nós vamos deixar até as águas baixar, para nós ter uma pauta bem condizente e bem forte para os nossos governos, tanto estadual como federal. Nesse momento, é a autoajuda, ajudar mutuamente e tentar salvar vidas ainda. Em segundo plano, é o abastecimento, as rodovias que tem que voltar, porque nós, como eu dizia, nós nunca vimos um cenário onde barcos estavam entrando na cidade, onde helicópteros estão na região, inclusive equipes de outras regiões, de Brumadinho, que lá procuraram vidas ou pessoas na época do desastre, estão aqui na nossa região, no município de Cruzeiro do Sul. Isso é muito grave. Nesse momento nós temos que ser solidários e deixar a pauta da perda em segundo plano. Não que a gente não está fazendo, não está olhando para esse lado, sim, dos prejuízos, mas ainda os alagamentos, as pessoas, 1 milhão de pessoas no estado fora de suas casas. E há pouco a gente teve a notícia que a CEASA, que é a Central de Abastecimento do Estado, praticamente toda coberta, 42 hectares totalmente destruídos, desestruturados. Então o Estado está vendo uma nova estrutura para fazer o abastecimento. Nós vamos ter falta de alguns produtos, né, que nem nas olericultura, né, que teve grandes prejuízos, que são produtos muito sensíveis. Então, a situação é realmente em cenário de guerra e, nesse momento, é momento de nos unir e nos dar as mãos. É muito difícil falar de números no momento desse, né? É uma crise humanitária que a gente está vivendo, um problema seríssimo nesse sentido. Agora, Eliane, ressalta ainda mais a importância para essa região, porque é uma região de pequenas propriedades, né? Tem a produção leiteira muito forte, suínos e aves, como você falou também, até a agricultura de subsistência. E aí o impacto ainda parece maior, né? Há um estudo ou alguma previsão nas reuniões que vocês estão tendo também de em quanto tempo, né? Depende, é claro, da condição climática ainda, mas em quanto tempo já se começa a se restabelecer? Em quanto tempo vocês calculam que possa voltar talvez à meia normalidade, eu diria, aí do trabalho, de produção, de escoamento, para que as coisas, a economia também gire um pouco e que as pessoas se sintam mais fortalecidas também, Eliane?
Tudo depende das previsões meteorológicas a partir de agora, né? Então, nós estamos vivendo, como dizia, dias de sol, mas a previsão é que a chuva volte ainda essa semana. E aí, claro, os laudos, os levantamentos de perdas, elas já serão feitos já a partir de amanhã, né? Dentro da nossa região, dentro do nosso município. Mas se a chuva volta, nós temos, como o senhor falou, nós estamos aqui, alguns, principalmente o município de Westfália e Poço das Antas, nas encostas da serra, e aí nós corremos de novo o risco de desmoronamento, de deslizamento, aconteceram em alguns pontos, né, estradas obstruídas por deslizamentos, e quando voltarem as chuvas, inclusive nós tivemos que, pessoas tiveram que abandonar suas propriedades por causa da ameaça de rachaduras e deslizamentos. Então, se as chuvas voltarem, nós vamos estar de novo correndo esse risco de termos novos deslizamentos e, inclusive, risco para moradores que residem em propriedades rurais que estão nessa área. Bom, a gente espera, torce que não, toda a nossa solidariedade aí para a comunidade inteira, para a região, Teutônia e Westfália especificamente. Liane Brackmann, presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália. Obrigado, Liane, pela sua participação, por trazer essas informações aqui para a gente nesse momento tão difícil. Obrigado pela oportunidade de colocar um pouco a angústia, e nesse momento, como dizia, o Rio Grande do Sul é foco, né, como notícia a nível de mundo, e esperamos que realmente o nosso povo gaúcho, que é forte por natureza, continue firme e que ele realmente tenha forças para começar a reconstruir o quanto antes possível, e nós aqui no meio rural podermos, diante de um novo plano safra, ter boas propostas, ter a sensibilidade dos nossos governantes em nos ajudar, em auxiliar, para que nós, da agricultura familiar, possamos prosseguir aquilo que nós sabemos fazer, que é produzir alimentos. Obrigada.